Fala torcedor, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, é isso mesmo, hoje tem Flamengo, vai ter Fla-Flu hoje no Maracanã, o jogo será às 18 horas. E qual será o time que vai entrar em campo esse jogo muito importante? O Flamengo precisa vencer com os jogos de ontem. Olha, o São Paulo ontem perdeu de 2-0 por Vitória. O Bahia venceu o Mirassol. Rapaz, o Mirassol não consegue ganhar de ninguém. Que coisa, o Mirassol é o lanterna no Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia venceu o Mirassol de 2-1. Então, o Flamengo agora tem que vencer esse jogo. Não pode perder esse jogo de jeito nenhum. É clássico, meus amigos. Clássico é difícil. 1-0 tá bom demais. Eu coloquei no bolão 1-0, tá ótimo demais. Vamos ver qual o time que o nosso Leonardo já vai colocar em campo aí para esse jogo muito importante. O jogo será 18 horas. O jogo era no sábado, foi transferido para domingo. Devido àquela situação do Flamengo, chegou atrasado, pegou altitude, foi bem complicado para chegar. O Flamengo teve um treino na sexta-feira ontem. E vamos ver qual será o time que o nosso Leonardo já vai colocar em campo. Esse jogo muito importante, o Flamengo precisa vencer. Porque o Palmeiras tem um clássico também. O Palmeiras joga contra o Corinthians. E o Corinthians, de vez em quando, ele apronta para cima do Palmeiras. Já pensou se o Corinthians conseguir uma vitória em cima do Palmeiras? O Corinthians é de técnico novo, aquela coisa toda, né? Então, quem sabe aí o Corinthians pode aprontar para cima do Palmeiras e tirar a ponta. Que seria muito bom demais. Para isso, o Flamengo tem que fazer a parte dele. Tem que vencer o jogo. Vamos ver esse jogo aí. Vamos falar das notícias, falar da renovação do contrato de Bruno Henrique. E aí, você é a favor ou contra? Vamos falar um pouquinho dessa situação também. É isso aí. Mas antes a gente tem que pedir aquele like, isso mesmo. Tá vendo o vídeo? Deixa o like é muito importante para o crescimento do canal. Nos ajude deixando o like aí, vai nesse joinha embaixo, clica nele aí. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve que é de graça, você não vai pagar nada. Vai estar nos ajudando aqui, é para falar do Mengão. Se você quiser deixar um comentário, pode deixar que a gente vai responder na medida do possível. Valeu? Vamos falar um pouquinho aí do jogão de hoje, Fla-Flu. Esse clássico tem história. Chegou o dia, torcedor, isso mesmo, depois de uma boa vitória, o Flamengo deu uma bela vitória, o Flamengo foi lá nas alturas, venceu o Cusco de 2-0, jogando bem, isso que é o mais importante, jogando bem, alguns jogadores voltaram muito bem, De La Cruz jogou muita bola, Bruno Henrique foi, sem dúvida, o grande destaque desse jogo, Paquetá jogando muito bem também, e agora chegou o dia de um jogo contra o Fluminense, Fla-Flu, e olha o time que o GE colocou aí, será que é esse time? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre voltando, será? No meio de campo ali, Everton Araújo, Paquetá, será que o De La Cruz não tem condição desse jogo? Não sei, não sei, vamos ver, né? Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta voltando também, lá na frente, Carrascal na direita, centroavante Pedro, na esquerda, Bruno Henrique. Esse é o time que o GE colocou. Não sei, pode ter mudança, eu acho que pode haver mudança aí na frente aí, não sei se vem o Carrascal, não sei se vem o Bruno Henrique, não sei, vamos ver qual será o time, porque o Flamengo jogou lá na altitude mesmo, tá cansado, o time tá cansado, pode ser que tem mudanças aí, para que os jogadores se recuperarem a tempo aí para esse jogo muito importante. É por isso que o Flamengo pediu a mudança desse jogo, é por isso que o Flamengo pediu para que a CBF mudasse o dia do jogo, que era para o sábado, que o Flamengo não ia ter condições de jogar essa partida, tá todo mundo cansado, para o jogo de domingo. Muita gente criticou, o Palmeiras está criticando, a Leila está criticando demais aí com a situação aí que não concordo, mas é isso, é Flamengo. Quando é Flamengo, mas a gente tem que entender que essa foi uma decisão da CBF com ambas as partes, Flamengo, Fluminense e CBF. Todos concordaram, todos foram de acordo, e aí esse jogo foi passado para domingo às 18 horas. O jogo será passado pelo Premier. Premier, quem quiser assistir vai ter que assistir no Premier, jogão de bola Fla-Flu. E esse jogo tem história, a gente sabe que o Flamengo tem lutado muito contra o Fluminense. O Fluminense de vez em quando tira pontos do Flamengo, ganha do Flamengo, é um time ali do Rio de Janeiro que há muito tempo, mesmo o Flamengo em auge, o Fluminense sempre atrapalhava o caminho do Flamengo. É um time bem difícil de ser batido, o Fluminense é um time bem batido. E essa história, ó, é das antigas, meus amigos. Dos anos 80, do mesmo jeito, Flamengo e Fluminense eram um clássico, né? De um lado Zico, Adílio, Andrade, Júnior, do outro lado tinha o casal Ótio Assis, Romerito, Edinho, nossa, era só timaço, né? Timaço. Então era um clássico assim que o Fluminense de vez em quando ganhava do Flamengo. Eu já assisti jogos que o Fluminense foi campeão do Flamengo, já assisti jogos que o Flamengo foi campeão do Fluminense, então é isso. É um clássico dos milhões. Esse é o falar do clássico dos milhões. Então hoje a gente vai ver esse jogo aí muito importante e a gente espera que o Flamengo consiga uma vitória. Jogo difícil. Eu coloquei no meu placar 1-0, eu acho que tá bom demais 1-0, bem magrinho. A última vez que a gente se enfrentou, foi no Carioca, na decisão, o Flamengo empatou 0-0, lembra disso? Fomos pros pênaltis, fomos campeões Carioca nos pênaltis do Fluminense. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver qual vai ser o time. Esse time aí que o Gé colocou, não sei, talvez ali atrás vai ser isso mesmo, Varela, Alexandre voltando, Léo Ortiz, Léo Pereira,
Everton Araújo, talvez vai ser esse time. Eu acho que pode haver mudança no meio de campo ali. Pode ser que o Paquetá vá lá para frente um pouquinho mais e joga ali o De La Cruz ali na meiuca, ali junto com o Everton Araújo. Que o De La Cruz foi muito bem. Só que a gente não sabe se o De La Cruz tem condições de jogo, né? O De La Cruz jogou na altitude, talvez não tenha condições desse jogo, para esse jogo de domingo hoje, né? Que é um jogo muito importante. Talvez o De La Cruz não consiga ter aquele rendimento esperado. A gente sabe que ele tem essa situação de saúde dele aí, física, e que ele não consegue jogar 2, 3 partidas seguidas, apenas uma partida e olha lá, né? Mas pode surpreender, né? Que todo mundo falava que o De La Cruz não podia jogar na altitude, e jogou muito bem, foi um dos destaques, acho que talvez um dos 3 destaques, ele, Paquetá e o Bruno Henrique foi o melhor, jogou muito bem, então todo mundo falava, quando era o Felipe Luiz, ó, o De La Cruz não pode jogar, De La Cruz não pode jogar na altitude, e jogou muitíssimo bem, e deu conta do recado. Então, se ele vir hoje para esse jogo, meu, não vai surpreender mais não, porque está postando que essa diretoria, nova diretoria aí, novo técnico, comissão técnica, estão acreditando mais no De La Cruz. Isso é muito bom. Vamos falar um pouquinho agora da renovação do Bruno Henrique. Saiu a notícia aí, renovação do contrato do Bruno Henrique, meu amigo. Está prestes a ser assinado. E aí, você é a favor ou contra? Eu sou contra. Vou dizer por quê. Eu acho que o Bruno Henrique voltou no jogo de quarta-feira, jogou muito bem, foi o destaque da partida, mas não é por causa dessa partida que tem que ser renovado o contrato. O Bruno Henrique ficou na história, está na história do Flamengo, então por que não esperar? O contrato dele até o final do ano. Por que não esperar um pouquinho? Se o Bruno Henrique assina um contrato e não desenvolve um bom futebol, a torcida vai criticar. Por que não esperar um pouco, alguns meses pela frente, aí, uns 2, 3 meses, até junho, julho, aí, para saber como é que ele vai render em campo, como é que ele vai se desenvolver o futebol dele, como é que ele vai conseguir jogar, se ele vai voltar ao ritmo dele, que é jogar bola, jogar bem. Nessa partida contra o Cusco ele jogou muito bem. Por isso que eu sou contra. Eu acho que foi antecipado demais, foi muito apressado demais essa renovação. Estão querendo se apressar. Ainda não tem nada assinado, né? Vamos esperar o que vai acontecer, então. E outra coisa, torcedor. O Bruno Henrique tem 34 anos de idade. 35, né? 35 anos de idade. Até o contrato até o ano que vem. Até lá ele vai estar com 36 anos. Sabe que ele vai ter rendimento? Ele já não tem, às vezes, o jogo, ele não consegue ter rendimento para jogar 90 minutos. Para entregar o que ele entregou já. Bruno Henrique ficou na história, tudo bem, ficou na história, foi muito importante. Ele e o Arrascaeta hoje são os únicos remanescentes daquele time 2019 que foi mágico, aquele time encantou todo mundo. O Flamengo foi ali que começou a arrancada para ser esse time poderoso hoje. Por isso que eu sou contra, eu acho que tem que esperar um pouquinho mais. Se ele desenvolver um bom futebol daqui para julho, agosto, aí tudo bem, renova mais um ano, tudo bem, tá tudo certo. Mas e se ele não desenvolver um bom futebol, se ele não conseguir jogar? Essa é a pergunta. Eu acho que estão sendo muito apressados demais. Então é por isso. E o Flamengo precisa encerrar ciclos. O Flamengo precisa ser um time grande, como o Real Madrid, como o Barcelona, como esses times grandes que encerram ciclo. Bayern de Munique, encerra ciclo, meu amigo. O Real Madrid sabe encerrar ciclo. O Real Madrid encerrou com o Cristiano Ronaldo. Olha o que é o Cristiano Ronaldo. O Flamengo não consegue encerrar ciclo. Essa é a dificuldade do Flamengo. Com o Everton Araújo, o Everton Ribeiro, mesma coisa. Queriam dar um contrato com o Everton Ribeiro. Aí o Everton Araújo teve a proposta melhor no Bahia, foi pro Bahia e hoje está se dando muito bem lá. Mas tem que encerrar ciclos. Os jogadores hoje eles não vão entregar mais como eles entregavam antes. É por isso que eu sou contra. Acho que o Flamengo precisa renovar seu elenco. O elenco do Flamengo hoje é muito velho. Nós temos ali jogadores acima de 30 anos. Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, Bruno Henrique, Alexandro, Danilo, são todos jogadores velhos, jogadores que daqui 1 ano, 2 anos não vão entregar mais. Talvez o Jorginho ano que vem já não entrega mais, ninguém sabe, né? Então é isso, eu acho que o Flamengo tem que aprender a encerrar ciclo. Minha opinião, minha opinião, não sei a opinião de vocês, cada um tem sua opinião. Na minha opinião, eu acho que deveria esperar mais para o Bruno Henrique, não renovar agora, esperar ver esses próximos jogos para ver se ele vai conseguir desenvolver um bom papel, um bom jogo, desenvolver um bom futebol. Então é isso. Então eu acho que foi meio apressado, está sendo bem apressado aí essa diretoria para renovar com o Bruno Henrique. Minha opinião. Mas se ele desenvolver um bom futebol, pode renovar, tá tudo certo. E vamos que vamos. Então, bom, essas são as notícias aí. O Flamengo que joga hoje contra o Fluminense, esse clássico Fla-Flu, um jogo muito importante. Precisa vencer, porque o Bahia venceu, o São Paulo tropeçou e o Flamengo precisa vencer. E essa renovação do Bruno Henrique aí, que uns é a favor, outros contra. Eu sou contra. Por enquanto, eu sou contra. Eu posso mudar minha opinião? Posso sim mudar minha opinião. Se o Bruno Henrique voltar a jogar futebol, a gente tem que mudar a opinião, a gente tem que ser sincero, valeu? E antes da gente encerrar nosso vídeo, a gente tem que pedir aquele like, isso mesmo, deixa o like, tá vendo o vídeo aí, deixa o like é muito importante para o crescimento do canal. Vai nesse joinha e clica aí no like aí, que vai nos ajudar muito. E se você não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, é de graça, não vai pagar nada, valeu?
Um abraço a todos, um bom domingo e que seja com vitória do Flamengo. O jogo será 18 horas, horário de Brasília. Não esqueça, 18 horas, horário de Brasília. Meu placar, coloquei 1 a 0. Tá bom demais. Valeu, um abraço a todos que eu fui.